Hiragi Heiji é o nome do personagem que cagou na cara de 3 dos melhores jogadores de todo o Blue Lock. E talvez você até tenha visto isso, mas realmente sabe do que esse cara é capaz? Se você acha que sabe, se aconchega aí e se prepara que hoje eu vou narrar e falar um pouco sobre o capítulo 20 do spin-off do Nagi. O capítulo começa com essa encarada bem damáscula de Nagi, Barou, Shigiri, Hiragi, Nico e Zantetsu, com a partida entre os mesmos chegando ao começo, com o Nagi dizendo que iria escalar tudo aquilo de novo somente para desafiar o Sagiote. Ai Nagi, se você continuasse com essa mentalidade na liga não egoísta. Enfim, a partida começa e o Nagi toca pro Shigiri, que domina a bola enquanto começa a pensar sobre a sua estratégia, que seria com ele desafiando o Zantetsu em uma batalha de velocidade, o Nagi desafiando o Nico numa batalha de altura. Isso aqui é esculacho. E o Barou desafiando o Hiragi com seu poder, já que criando esses duelos, todos iriam disputar com seus oponentes ideais para usar os seus pontos fortes, e que após isso, usariam sua vantagem numérica para fazer um gol. Entretanto, enquanto Shigiri ia em direção a Zantetsu, Nico aparecia atrás dele e o chamava. E para um pouco aqui, cara, não é possível que o Zantetsu largou um Roger. E com o Nico e o Zantetsu contra o Shigiri, o pobre coitado do cabeludinho fica sem o que fazer e termina perdendo a bola pro anãozinho, que diz que não iria deixar eles duelarem em uma batalha de velocidade, e com o Zantetsu perguntando se ele tinha gostado daquela prensada, já que os dois morenos ali encoxaram o Shigiri no canto, né? E depois dessa encoxada suculenta, a bola vai pro Hiragi, o homem do povo, que começa a vir com aquela brisa de "vocês sabiam que a adivinhação é baseada em estatística?", indo pra cima do Barou e do Nagi, dizendo que a personalidade... dizendo que analisando todas as tendências em larga escala da história de alguém, resumindo, personalidade, os seus pensamentos e os seus padrões de movimento, você poderia usar a probabilidade para prever os seus futuros, dizendo que basicamente não importa que tipo de pessoa a pessoa seja, já que aplicando a personalidade da pessoa em seu histórico acumulado, ele poderia simplesmente ver os possíveis futuros, conseguindo até mesmo explicar um gênio, com Hiragi pegando a bola que era tocada de Zantetsu pra ele, enquanto dizia que até mesmo o Nagi não era nada além de outro padrão, dizendo que o Nagi era do tipo que travava em momentos como aquele e abria a perna. Ai, parece a ex-namorada do céu. Com Hiragi chutando a bola por debaixo da perna do Nagi e com a mesma indo parar nos pés de Zantetsu, que dava uma bica no canto superior direito do gol, enquanto Hiragi dizia: futebol versus estatísticas humanas. Meu amor por adivinhações me permitiu produzir esse futebol cheio de padrões. Eu não sei se futebol cheio de padrões é o correto a se traduzir aqui, então se alguém puder me dizer aí se tá certo ou não nos comentários, eu agradeço bastante. E após isso a gente vai pra reação do Barou, Shigiri e Nagi, com geral ficando meio puto com os caras e com o Nagi dizendo que parecia que eles haviam praticado formações de defesa só pra anular os pontos fortes dele, com Shigiri concordando e com o Barou dizendo que mesmo se eles soubessem, eles não podiam fazer nada pra parar eles. E após isso o Barou arranca sozinho e dizia que a técnica dele era infalível, com Nico aparecendo e o Zantetsu largando outro Roger enquanto marcava o Barou. E com isso, Barou mandava eles tentarem pará-lo, fazendo aquele corte seco Tramontina clássico dele e deixando o Roger pra trás. Mas o moleque simplesmente vira um 360 e arranca na direção de Barou enquanto diz: olho por olho e cérebro musculoso por cérebro musculoso. E depois disso Barou via que o Zantetsu havia alcançado ele e começa a perceber que ele havia tornado o duelo de poder em um duelo de velocidade, percebendo que ele estava fazendo de tudo pra não roubar a bola dele, e sim só pra ficar no seu caminho, com o Zantetsu dizendo que o Nico estava certo. Afinal, se ele não fosse pra cima de Barou, ficava bem fácil de parar ele, com o Nico chegando até a elogiar o jegue do Zantetsu, e com Shigiri pedindo pra ele passar a bola, mas o Barou só manda ele calar a boca e termina caindo no bait do Hiragi, que sabia que ele não iria passar e termina roubando a bola de Barou, tudo isso enquanto dizia que ele era um ditador do tipo rei, e ele iria agir independentemente, indo contra qualquer ideia que não viesse dele. Então, em uma situação onde Barou precisava olhar aos arredores, o cérebro de manga dele ia congelar completamente, e estatisticamente falando, com Hiragi passando a bola pro Nico e com o Nico dizendo que fica muito mais fácil sem o Isagi ou Urel pra ajudá-los, e com Hiragi concordando enquanto diz que eles só iriam se esgueirar nos erros da formação deles. Só que enquanto Hiragi hablava demais, o Nagi chegava enquanto perguntava se o rabinho de cavalo da sorte achou que seria tão fácil, dizendo que ele não iria vencer só com a sua cabeça. Só que o Hiragi encarna o protagonista e diz que o Nagi estava errado, já que ele tinha sua própria habilidade também, com Hiragi correndo
correndo e fazendo uma armadilha com o pé que estava atrás, e quando a bola ia chegar em Nagi, Hiragi fazia a bola passar por cima de Nagi com mais um toque com o pé de trás, de uma forma bem semelhante ao próprio Nagi. Tudo isso enquanto dizia que encontrar um prodígio natural e intuitivo e logo depois destruí-lo com lógica era muito bom, com o mesmo chutando a bola no canto superior esquerdo do gol e marcando o segundo gol, enquanto segurava a cabeça de Nagi e dizia que ele era um vice-diretor esperto e nojento. Caralho, isso aqui foi foda, puta que pariu. Eu particularmente não esperava que o cara fosse tão bom assim. Eu sei que muito provavelmente ele vai mostrar alguma fraqueza absurda logo depois disso aí, mas o cara tá dominando muito bem os caras e mostrando que ele é bem estável como jogador. Um cara que tem uma mente muito boa e uma habilidade bastante útil. Com isso eu até me pergunto o motivo pelo qual ele não foi escolhido para os jogos da Sunshine atualmente. Talvez, como eu tinha dito, isso vai ser respondido com os próximos capítulos desse spin-off, nos mostrando uma fraqueza dele que seria facilmente superada, mas porra, será que essa fraqueza é tão grande assim a ponto de não dar ele a chance de participar de nenhum jogo da Sunshine? Vai entender, né? Prosseguindo, temos o Nagi cheirando o peido que o Hiragi acabou de soltar em cima dele, enquanto dizia que ele era um jogador híbrido, que misturava um pouco do estilo racional do Isagi com o estilo de armadilha dele, perguntando mais uma vez o que o namorado dele faria em um momento como aquele. E com isso o pobre coitado do Shigiri começa a dizer que eles iriam perder naquele ritmo, falando que nada mudaria a não ser que eles mudassem a forma deles de pensar, dando a ideia de usarem um quadro de pontos fracos ou algo assim. Isso aqui eu realmente vi no Google Tradutor porque eu não fazia ideia do significado, mas foda-se. E essa parada aí no maior resumão do planeta Terra é meio que pensar um pouco mais nas coisas que você não presta tanta atenção. No caso, pensar um pouco mais nas fraquezas dos seus pontos fortes, definindo um limite no qual eles podem chegar, pra jogarem ao seu máximo. Mas o Nagi e o Barou só cagam grosso pra tudo que o Shigiri falou, e o Shigiri diz que já esperava por isso. Mas se pelo menos um dos três superassem as suas fraquezas, já seria algo bom o suficiente. Dizendo também que ele não iria esperar tudo acabar bem ali, avançando contra Zantetsu e percebendo que assim que eles fossem se encontrar, Nico estaria bem atrás de Zantetsu só pra ler os movimentos do Shigiri, percebendo que não iria conseguir lutar em um duelo de velocidade como ele queria, pensando qual era o ponto fraco dele, pensando se era quando ele conseguia chegar à sua velocidade máxima ou se era quando ele estava em uma situação de 2 contra 1. Mas Shigiri chega à conclusão de que ele precisava melhorar a visão de fraqueza que ele tinha de si mesmo, tocando pra Barou, enquanto ele começava a pensar em sua fraqueza também, com o mesmo dizendo que odiava pensar daquele jeito. Afinal, se o drible dele não desse certo, ele preferiria morrer, avançando contra Hiragi, que dizia que o Imperador Nu estava bem obstinado, mas Zantetsu passava a canela e isolava a bola que estava com Barou, com Nico pegando a bola enquanto dizia que a maior fraqueza de Barou era a personalidade dele, mas mesmo se ele entendesse aquilo, ele não poderia fazer nada para consertar, e nesse momento, Barou e Shigiri percebem as suas fraquezas como em um lapso, mas para cortar a brisa deles, Nico tocava a bola para Hiragi, que dizia que o maior ponto fraco do Nagi era que por conta dele ser um prodígio, ele terminava sendo muito ignorante, fazendo uma putaria com a bola e continuando, dizendo que ele não conhecia o suficiente de futebol para se opor contra o Hiragi, chutando a bola na maior curva do planeta Terra e dizendo que era para eles perderem logo, já que ele iria educar o Nagi. Mas o Shigiri já chega largando o famoso "calma aí, paizão", e diz que eles não iriam simplesmente dar o Nagi para eles, e com o Barou impressionantemente concordando e dizendo: "Vamos lá, princesa, é hora de superar as nossas fraquezas."